Amigos, mais um episódio do Abic Mercado no ar, falando da semana, vislumbrando a semana vindoura, semana marcada por várias emoções climáticas, cambiais, mercadológicas. Realmente foi uma semana, como diz o outro, de grandes emoções. Falando primeiro do clima, Brasil, tivemos uma semana chuvosa em grande parte da região produtora. Diga-se de passagem que chuvas irregulares, muito fortes em uns municípios, nada em outros, mas realmente o cenário climático mudou e já não é o mesmo do que foi há 30, 60, 90 dias atrás, e ao que parece, as próximas semanas serão marcadas ainda por chuva em grande parte da região produtora do Sudeste, do Centro-Oeste e também do Norte e Nordeste do Brasil. Apenas o sul do país continua ainda com tempo seco e temperaturas elevadas, e isso ameniza todo o quadro dramático que viveu o agro, principalmente no Centro-Oeste, com queimadas, com baixa umidade relativa do ar. Realmente esse novo cenário climático ameniza e dá tranquilidade produtiva ao campo e vislumbra as cidades tempos menos complicados. Com relação ao dólar, tivemos a semana com viés de baixa muito forte presenciado no Brasil. Essa conjugação de bom humor internacional e também desmonte de posições compradas fez com que o dólar viesse a mergulhar na mínima da semana até a 5,28, 5,27, 5,25, mas no decorrer da mesma, recompras foram vistas e estamos terminando a semana orbitando os 5,30, 5,35, mais ou menos essa é a pegada de curto prazo. Vamos lembrar que daqui para frente, sazonalmente, dezembro chegando, existe muita saída de recurso do país por remessa de lucros para fora, e isso faz com que o dólar tenha uma pressão, ou seja, essa pasmaceira do dólar no curto prazo pode ser rompida quando dezembro chegar, com fluxo normal de saída de dólar do país para remessa de dividendos e lucros das grandes corporações. Com relação aos mercados financeiros, tivemos uma semana boa, esse bom humor internacional com a precificação do Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos e a possibilidade de novos estímulos econômicos em 2021, principalmente nos Estados Unidos, porque eu acho que 2020 não rola mais nada, em função desse embate entre democratas e republicanos, deu um ar bem interessante às bolsas, e somado a isso ainda tivemos o anúncio de dois grandes laboratórios com relação à vacina da Covid, ou seja, a gente teve uma semana positiva, estamos terminando a semana consolidado e vislumbrando para a semana que vem, se não houver nenhum fato novo, realmente uma tranquilidade nos mercados financeiros e o campo positivo sendo prevalecida. A única dúvida que fica é com relação à Covid, que avança com muita força nos Estados Unidos, com médias diárias de 150, 170, 180 mil casos. Na Europa também, com Nova York fechando restaurantes, toque de recolher à noite, Europa e alguns países também. E isso deixa a economia em frangalhos, mas assim, tem que ter uma mão muito certeira nesse ponto pelas autoridades monetárias internacionais e pelos políticos, já que os auxílios emergenciais e os estímulos fiscais que foram distribuídos mundo afora foram fruto de endividamento fiscal e não de riqueza. Ou seja, a economia precisa girar para a gente criar emprego e renda e principalmente tentar tapar o buraco que foi feito fiscalmente falando mundo afora com esses auxílios. Ou seja, o mercado já entendeu isso, então eu acho que por pior que seja o contágio, a gente vai ter o mercado acreditando que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. Falando de café, a semana lá fora foi marcada principalmente em Nova York por alto, terminamos a semana com níveis interessantes em Nova York, nos vencimentos futuros, conjugação de furacão na América Central Iota, que pegou a Honduras, El Salvador e Nicarágua, e também chuvas torrenciais nos últimos 15 dias no Vietnã, vem dando a sustentação ao quadro internacional muito interessantes. E outro fato foi que eu vim alardeando aqui já há algum tempo, que a posição dezembro em Nova York, que já saiu da pedra ontem, sofreu forte pressão compradora em função desse squeeze que nós tivemos nesses vencimentos, em função de pouco café certificado lá, e isso fez com que os operadores rolassem com mais rapidez e saíssem das suas posições, o que fomentou uma alta boa em Nova York. Mas como nós tivemos no Brasil uma queda muito forte do dólar, os preços internos do café
café não sofreram grandes oscilações. Todo mundo sofreu por ansiedade, mas de fato e de direito falar que houve uma alavancagem dos preços internos do café, isso não houve. Houve sim uma firmeza nos atuais níveis, uma consolidação dos atuais níveis e uma coisa que venho alertando aqui, baixa liquidez nas praças de comercialização, indicando um final de ano duríssimo e indicando uma entre-safra ainda pior no que se refere à liquidez envolvida nas praças de comercialização para vendas novas e compras por tabela novas. Por isso que eu sempre falo aqui toda sexta-feira de que nesse momento o industrial tem que pensar muito mais em abastecimento do que preço, ou seja, travando o abastecimento para o primeiro trimestre do ano que vem, preço vai ajustando fino, cada compra é uma compra e vamos acertando na média, porque acertar na mosca no negócio café é uma das mais ingratas e difíceis tarefas desse mundão de Deus. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana, uma boa semana. Lembrando que nós temos um encontro marcado toda sexta-feira comigo, Marcos Magalhães, aqui no ABIC Mercado, encontro da indústria nacional para a gente conversar um pouquinho sobre mercado e com certeza dar luz no caminho de todos vocês. Boa semana a todos, fiquem com Deus e até sexta. Tchau!